Olá, você que nos assiste. Estamos no Vitrine Rio Preto, podcast do Sim Comércio Rio Preto, entidade que representa mais de 15 mil empresas, que geram 80 mil empregos diretos, além de empregos indiretos, e movimentam mais de 10 bilhões na economia da cidade de São José do Rio Preto. Eu sou José Lázaro de Sá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da primeira temporada do nosso podcast recém-lançado. E hoje nós temos a honra de receber aqui mais um forte candidato à Prefeitura de São José do Rio Preto, Coronel Fábio. Coronel Fábio, seja muito bem-vindo e desde já obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Lázaro, por estar aqui nesse serviço de utilidade pública, né? Eu acho que quanto mais a população conhece os candidatos, fica mais fácil, né, de exercer ali o seu direito de voto. Então, eu fico honrado por essa possibilidade de falar um pouco mais a meu respeito, a respeito dos nossos projetos, inclusive para o comércio, né, aqui de São José do Rio Preto. Maravilha. O Coronel Fábio é militar, né, de carreira, 52 anos de idade, foi comandante-geral da Polícia Militar do Interior, exerceu vários cargos relevantes aí dentro da Polícia Militar, já concorreu para deputado estadual, né, no ano de 2022, é membro do Partido Liberal e, indo direto ao assunto, Coronel, primeira pergunta que eu quero te fazer, que eu fiz também para os outros participantes aqui do nosso podcast. É uma pergunta que, aliás, o senhor já deve estar calejado de responder, mas nós, cumprindo o dever de ofício, eu faço mais uma vez. Por que os cidadãos riopretenses devem escolhê-lo para próximo prefeito da cidade? Olha, acho que acima de tudo pela questão de integridade, né? Projetos, na minha ótica, Lázaro, como nós fizemos aí no nosso plano de governo, que inclusive é colaborativo, ele está em constante atualização, a gente traz bons profissionais das áreas respectivas, né? Vai falar de saúde, a gente traz um profissional da área, profissionais da área, vai falar de comércio, chama aqui, né, a FEComércio, chama os players, né, desse segmento tão importante que é o do empreendedorismo aqui em Rio Preto, vai falar de educação, você pode chamar bons profissionais da área de educação, de segurança e assim por diante. Agora, o que eu acho que o Rio Pretense tem que avaliar é quem é a pessoa, qual o passado daquela pessoa que pretende concorrer a um cargo público tão importante como o de prefeito de Rio Preto. Isso eu peço para a população de Rio Preto fazer essa primeira avaliação. Olha, quem são as pessoas que estão concorrendo? Qual a história de vida? Né? O que fizeram por Rio Preto? Qual a sua integridade? Quantos processos responderam? Né? Teve um candidato agora recentemente, fiquei sabendo disso ontem, ele apagou o passado dele no Google para que matérias negativas não fossem acessadas pela população. Será que é isso que a população quer? Um candidato que apagar, né, que quer apagar o seu passado? Graças a Deus eu coloco à prova da população de Rio Preto o meu passado, que é um passado simples. Sou filho de um soldado da Força Pública, da Polícia Militar, de uma pessoa que era comerciante, começou ali na vida vendendo queijo porta a porta, depois abriu uma boutique, uma loja de roupas num bairro, na rua Capitão José Maria, mas que me deram uma base sólida familiar, que me propiciaram, mesmo estudando uma escola pública, a que eu fosse aprovado na Academia do Barro Branco com 15 anos de idade, depois toda uma carreira de 36 anos e meio da Polícia Militar, graças a Deus, Lázaro, sem responder a um processo, sem ter sequer uma punição disciplinar, tendo operado, por exemplo, em Rio Preto, recursos muito maiores do que de muitos municípios. Haja vista eu responder aqui por muito tempo, por mais de 5 anos, como comandante de uma região de 96 municípios pela Polícia Militar, com um recurso bastante expressivo, como eu já disse, né, com 2.200 colaboradores, com mais de 130 próprios públicos que eu administrava, mais de 300 veículos e, graças a Deus, né, sem um problema no Tribunal de Contas, sem um problema judicial. Portanto, pesquise, eu peço para que a população pesquise quem é o Coronel Fábio Cândido e quem são os demais postulantes a um cargo tão importante. Essa questão da integridade, eu acho que ela é a base dessa decisão que a população deve fazer. Esse, sem dúvida, é um ótimo ponto de partida. E nós temos vários desafios na cidade de São José do Rio Preto. Nós pretendemos falar aí sobre ao máximo possível aí na próxima meia hora, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta direta. Sendo eleito,
Quais seriam as medidas imediatas, as prioridades imediatas do seu governo, considerando a realidade que certamente o senhor estudou em relação a São José do Rio Preto? Olha, nós vamos atacar inicialmente os principais problemas que o próprio Rio Pretense tem nos trazido. Então, a gente fez inicialmente uma sondagem em toda São José do Rio Preto, com a população de Rio Preto, a respeito dos principais problemas que a população, que mais aflige a população de Rio Preto, nos grandes segmentos, né, que nós temos na cidade. Saúde, foi apontado por 37% da população, que o munícipe de Rio Preto não é bem atendido no que se refere à saúde pública. Vocês vejam aqui que nós temos 3 faculdades de medicina, temos o hospital de base, que é o hospital que atende, em termos de volume de atendimento SUS, é o que mais atende no estado de São Paulo, temos Santa Casa, vários outros aparelhos públicos de saúde, tem UBS, UPA, mas enfim, o Rio Pretense não é bem atendido. Então nós vamos atacar essa questão de saúde. Temos um projeto muito sólido para a área de saúde, com investimento na saúde preventiva. Eu, como tenho uma origem na segurança, a segurança nos ensina muito, Lázaro, em relação à prevenção. Nós não queremos que as pessoas fiquem doentes, né? Então, o que nós queremos é atuar preventivamente para que as pessoas tenham uma boa qualidade de vida, para que depois até não venham, pensando na questão material, onerar o nosso sistema de saúde. Você pega alguns exemplos muito ruins que nós temos em Rio Preto. Uma pessoa, às vezes, descobre que é diabética com 15, 16 anos de idade. O município não dá um amparo, né, em termos de saúde preventiva, né, não faz a medicação adequada, não faz os exames adequados. Essa pessoa que com 15, 16 anos de idade já tem um problema de diabetes, ao longo do tempo, ela vai ser, infelizmente, uma potencial vítima de uma amputação, uma vítima de uma cegueira por conta da diabetes, de AVC, de um infarto agudo de miocárdio, enfim. Nós queremos que essa pessoa já tenha esse tratamento logo no início para sofrer menos com essa doença, ser mais produtivo durante a sua vida e não vir a onerar depois os serviços públicos de saúde, que vão ser muito mais caros. Você depois corrigir isso, depois que a pessoa já tem a sua saúde debilitada, é muito pior. Cada real que se investe em saúde preventiva, você economiza R$ 12 depois para fazer um tratamento de média e grande complexidade. Então, por que não investir na prevenção, levando menos sofrimento para as pessoas e menos impacto orçamentário também para o poder público? Então, se a gente for nos outros segmentos que a população tem apontado, né, como problemas para Rio Preto, vou falar de um que impacta diretamente o comércio de Rio Preto, a questão das pessoas em situação de rua. É um problema que a prefeitura quer jogar debaixo do tapete, porque não existe pulso para resolver isso. Nós pegamos bons planos de governo de cidades que minimizaram esse problema aqui em Rio Preto, 6 cidades, nós visitamos algumas delas. Eu tenho experiência internacional, visitei algumas cidades de fora do Brasil que também têm boas medidas que podem ser adaptadas à nossa realidade para a gente minimizar essa questão dos moradores em situação de rua ou em área livre, que tanto tem impactado, tanto pelo sofrimento que essas pessoas têm, quanto os comerciantes, né? A gente tem visto aqui na área central de Rio Preto que, infelizmente, a prefeitura não tem entrado fortemente para a gente minimizar esse problema. O responsável por isso é o prefeito municipal, é o executivo municipal. Todas as cidades que minimizaram esses problemas, o prefeito assumiu essa responsabilidade por conta da sua administração. Então, isso, nós já fizemos um projeto muito bem elaborado, primeiro, para fazer um censo da população em situação de rua. Se você chegar hoje na administração municipal, na prefeitura de Rio Preto, não se sabe quantas pessoas estão nas ruas, você não consegue nem fazer um diagnóstico, quanto mais resolver o problema. Então, nós temos esses sistemas, essas ferramentas para a solução de problemas absolutamente já determinadas. Tudo isso está aqui na nossa cabeça, está no nosso projeto, de diferenciar as várias populações em situação de rua que nós temos. Nós temos criminosos, isso é um problema de polícia. Nós temos os adictos à droga e ao álcool, isso é um problema a ser tratado especificamente, porque a gente tem que descontaminar essa pessoa. Para esses, às vezes, nós vamos ter que usar de artifícios um pouco mais rígidos, a internação involuntária, às vezes a internação
compulsória, porque eu que trabalhei muito tempo nas ruas, por vezes você se depara com essas pessoas, ela não sabe nem o nome, não sabe o nome dele, não sabe de onde veio, não tem condições de até prover a própria segurança, né? E são pessoas que se colocam em risco para eles mesmos e, porventura, levam a outros cidadãos também à situação de risco. Então, para essas pessoas é outro tipo de tratamento, você tem que ter um sistema de saúde muito forte para descontaminar essa pessoa, ela vai precisar de medicação, ela vai precisar de um psiquiatra junto com ela vai precisar de um tratamento mais, vamos dizer, mais rigoroso. E você tem uma terceira população de área livre ou de rua, que são pessoas que estão desalentadas. É aquela pessoa que se separou da esposa ou vice-versa, que perdeu a família, às vezes uma pessoa de temperamento mais difícil, de difícil relação interpessoal, mas que não é um viciado em droga, que não é um criminoso. Para essa pessoa é um outro tipo de tratamento, com outro tipo, né, de política pública, né, que envolve também assistência social, né, que envolve um treinamento, a capacitação para que ele tenha depois um emprego, para que ele seja reinserido na família, para que ele consiga se autodeterminar, que tenha uma autonomia e saia das ruas. Então, a gente tem que criar esse ambiente para essa pessoa deixar as ruas, né? E para isso, né, por exemplo, o Sim Comércio é muito importante, porque nós temos um segmento que é um dos mais importantes para a economia de Rio Preto, que mais emprega e que pode muito bem, depois de uma pessoa que está do lado de lá hoje, né, da sociedade, que está nas ruas, você incorporar essas pessoas até para trabalhar no comércio, né, de uma forma digna. Então, essas parcerias com o poder privado, com a indústria, nós temos alguns projetos que, inclusive, os próprios empresários, eles se disponibilizam a ajudar essa população, dando um treinamento, uma capacitação para que depois assimilem essas pessoas para trabalhar nas suas empresas. Então, é um projeto bastante amplo, o tempo aqui não me permite até esmiuçar isso muito mais, mas que, com certeza, nós vamos ter autoridade suficiente para resolver. Eu não vou falar que é problema da polícia, que é problema do Estado, que é o problema da União. Esse é um problema do Coronel Fábio, prefeito de Rio Preto, e com o apoio da sociedade e com uma gestão sólida aqui na prefeitura, nós vamos resolver. O senhor tocou em vários. O senhor levantou vários gatilhos aí para a gente conversar e até antecipou uma das questões que eu queria lhe perguntar, que é sobre essas pessoas em situação de rua. Como o senhor bem observou, tem afetado, por exemplo, o comércio. Isso causa uma sensação, além da própria insegurança em muitas situações, a sensação de insegurança, né? Exatamente. Os centros comerciais, eles podem ser visitados pela própria população ou por turistas, né? Pessoas de fora da cidade, e isso acaba tendo um efeito ruim para toda a sociedade, em que pese seja um tema muito delicado, Sim. porque a gente está falando da dignidade, de direitos humanos, né? Dignidade da pessoa humana, mas como o senhor já deu esse panorama, eu gostaria de pegar o gancho da segurança. No estado, nós temos o programa Detecta, né? Esse programa Sim. Detecta, que na gestão do Tarcísio foi denominado o Muralha Eletrônica, que tem havido investimento massivo em tecnologia. Inclusive, São José do Rio Preto assinou recentemente um convênio que aderiu ao Detecta, e infelizmente não são todos os municípios do estado de São Paulo que estão dentro desse programa. Qual que é a sua visão sobre esse convênio Detecta e sobre o investimento em tecnologia, que eu vi que o senhor fala bastante disso no seu plano? Então, você já viu, pelo meu histórico, há 7 anos que nós estudamos um sistema inteligente, que é o sistema de cidade inteligente em ampla análise, né? Não só no que se refere à segurança, mas para nos ajudar também na gestão de outros tipos de serviços públicos, né? E nós fizemos um projeto aqui, Lázaro, é bom que as pessoas saibam disso. Enquanto eu era comandante do batalhão, eu era tenente-coronel, eu comandava a cidade de Rio Preto, por meio da Polícia Militar. Nós utilizamos o serviço de inteligência da Polícia Militar e plotamos em Rio Preto todos os pontos onde era necessário uma câmera, onde era necessário a identificação facial, reconhecimento facial, onde era necessário câmeras com NPR, ou que fizesse ali a leitura de placas,
um trabalho massivo, um trabalho muito científico, muito técnico. Fizemos um grande projeto que eu dei o nome de Cinturão Eletrônico e levamos para o atual prefeito na época para que esse projeto fosse colocado em execução. Infelizmente, nós não tivemos o respaldo da atual administração e certamente se houver um continuismo dessa administração, nós não vamos ter isso em São José do Rio Preto. É meu compromisso com o Rio Preto a gente colocar isso em execução. E o Detecta, né, você citou um exemplo muito positivo para o estado de São Paulo. Eu que participei diretamente da elaboração do plano de governo de Tarcísio de Freitas na segurança pública, eu e o Guilherme Derrite, que foi meu aluno da Academia do Barro Branco, né, eu digo que é o meu mais proeminente aluno, porque ele superou, né, o professor, e com que honra, né, que a gente se sente quando você tem um aluno, né, ele superar o próprio mestre. Então o Derrite é um grande amigo, disparadamente o melhor secretário de Segurança Pública que São Paulo já teve. Eu que sou mestre e doutor em Segurança Pública, falo isso com absoluta tranquilidade, né? Tarcísio, Derrite, nós estamos colocando a segurança pública nos eixos aqui em São Paulo. Estamos caminhando bem e Rio Preto não foi diferente. Nós levamos Rio Preto, né, no período do nosso comando e pelo trabalho valoroso dos policiais que nós temos aqui, dos soldados, dos sargentos, dos oficiais, Rio Preto a ser, né, a região de Rio Preto ser a 8ª mais segura do Brasil. Tem um certo candidato que quer, né, colocar areia nessa farofa, viu, Lázaro? Mas a realidade é essa. Os meios de comunicação é só pesquisar Rio Preto. A região de Rio Preto é a 8ª mais segura do Brasil. Por quê? Nós estabelecemos uma série de medidas que nós colocamos no plano de governo do governador Tarcísio aqui para Rio Preto. E tecnologia é uma das grandes pilastras, né, desse modelo que a gente quer instalar aqui em Rio Preto. E aí passa por vários segmentos. Você falou do Detecta. Aqui na região de Rio Preto, nós temos mais de 80 cidades que assinaram esse convênio. Então, dos 96 municípios, mais de 80 assinaram, o que permite a gente fazer esse cinturão eletrônico, né, de permear câmeras, né, tanto nas rodovias, nas vicinais, no interior das cidades, que nos permitem fazer uma perseguição eletrônica do criminoso. Então, para dar um exemplo, o indivíduo, uma moto, pratica um roubo, uma farmácia. A câmera identificou, isso vai para um sistema inteligente, que é um software que você conhece, que retorna para a Polícia Militar, né, as informações sobre aquele veículo, né, dependendo da forma que se alimentar de dados, né, pode-se conseguir até a identificação, né, por meio de reconhecimento facial daquele criminoso, a gente já saber se é uma pessoa que já teve problemas criminais, e a partir do momento que você alimenta o sistema com essas informações, isso vai criando um rastro, né, de fuga daquele criminoso com aquela determinada motocicleta, e nós, de forma muito mais cirúrgica, muito mais assertiva, a polícia vai abordar aquele que precisa ser abordado, que é o criminoso. Porque o criminoso ele não vai ficar no local em que ele praticou o crime, né? Antes, o que a gente tinha que fazer? A viatura ia no local para colher as informações para depois sair ao encalço do criminoso. Dessa forma que a gente pretende atuar cada vez mais, a viatura ela se desloca na direção onde está o criminoso. Qual o radar, qual o local que ele passou naquele momento anterior. Então, fica muito mais fácil de fazer a detecção do criminoso e a prisão. Isso tem levado a várias prisões, mas é uma iniciativa absolutamente do Estado, sem participação do município. Então, o município ele tem que integrar, ele tem que trazer também recursos para esse sistema para que a gente possa ter uma segurança pública aqui melhor. Então, na área de tecnologia, dentro desse projeto maior que é de Smart Cities, né, a gente pretende colocar parcela, né, desse esforço na área de segurança. Além disso, nós temos uma guarda municipal muito boa aqui em Rio Preto, mas que pode ser ainda mais qualificada, né? Nós pretendemos trazer muito daquilo que nós temos de qualificação na Polícia Militar para a guarda municipal. Eu trabalhei na área de ensino da Polícia Militar por mais de 20 anos, a gente sabe como fazer, nós vamos qualificar melhor o profissional da guarda municipal. Outra coisa, anunciaram aí o armamento da guarda. Com que tipo de arma? Com aquela arma que não serviu para a Polícia Militar. Nós não vamos fazer com que a guarda esteja armada com arma que dispara, com arma que pode levar problema para o próprio guarda e para a sociedade. São armas que não serviram para a Polícia Militar. São armas
obsoletas, armas que trouxeram problema para a Polícia Militar, e agora, né, o prefeito Edinho, com o seu candidato, foi falar lá com o secretário para que a guarda seja armada com esse tipo de armamento. Nós vamos licitar aqui em Rio Preto um armamento adequado e que seja, né, se Deus quiser, o armamento da qualidade que a Polícia Militar tem. Por isso que nós vamos qualificar esse homem para que ele esteja armado, porque a guarda ela tem um papel importante na segurança pública. Você disse aqui a respeito da área central, o problema que nós temos na área central. A guarda ela vai estar mais presente na área central. Nós pretendemos trazer uma base da Guarda Municipal para a área central, e com guardas preparados, com guardas armados, para proteger os próprios públicos, os serviços públicos, mas que indiretamente a presença do guarda na área central vai trazer também aquele sentimento de segurança, aquele guarda que seja gentil com a população, que possa fornecer uma informação. Eu acho a guarda um segmento da segurança pública de primeira importância, né, na segurança pública. E a Polícia Militar, né, ficando com a atribuição da Polícia Militar de combater a criminalidade ultraviolenta, aqueles crimes mais graves. É isso que nós pretendemos fazer. Então, nós pretendemos qualificar melhor a guarda, armar a guarda municipal, fazer com que a guarda esteja mais presente na área central, na entrada e saída de escolas, além também do combate à criminalidade. Então, que a guarda seja mais próxima também da população. E até que a gente consiga ter um efetivo adequado da guarda, que hoje é muito aquém das necessidades, nós vamos estabelecer um regime de hora extra para a guarda. É um pleito dos guardas municipais quererem ter um sistema semelhante ao da Polícia Militar, que nos horários de folga, o policial militar ele pode trabalhar, né, nos convênios de atividade delegada, de diária extraordinária, né, para complementar a sua renda e aumentar também o número de policiais nas ruas. Nós vamos fazer isso com a Guarda Municipal. Nós vamos permitir que o guarda que tem interesse, ele possa trabalhar dentro de um regramento, né, no horário de folga, complementando aquele trabalho que já é executado por aqueles que estão no serviço ordinário, até que a gente consiga, com concursos anuais, chegar ao número de guardas que a gente entenda que seja razoável, adequado para a segurança de Rio Preto. Teria muita coisa para falar aqui, tá? Mas umas pinceladas do que a gente vai fazer. Mas eu acho que o senhor deu um panorama muito interessante. Eu só quero fazer um comentário a respeito da segurança. A coleta de dados ela já dá um norte importante para a polícia ser mais assertiva, como o senhor bem colocou. E a presença física da polícia, da guarda municipal, ela também pode contribuir com essa, né, importante sensação de segurança. Parte da população de São José do Rio Preto se queixa que um percentual significativo do efetivo hoje está dedicado a multas, a questões que acabam sendo bastante hostis com a população. Sim. E esse é um ponto também que fica de alerta aí para todos os candidatos. Mas eu gostaria de falar ainda do centro, o senhor comentou, nós observamos que o desempenho das empresas aqui de São José do Rio Preto, ela acaba sendo comprometido por conta do fator segurança, mas também por outros fatores como a concorrência, que está cada vez mais acirrada e cada vez mais digital. E no seu plano, o senhor fala bastante sobre iniciativas para fomentar o empreendedorismo de um modo geral na cidade. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito. Até você citou a questão das multas. Antes de eu ir para a resposta, né, direta da pergunta, eu faço um compromisso com São José do Rio Preto aqui. Nós vamos acabar com a indústria da multa em Rio Preto. E começa, aí tem a ver com a resposta que eu vou te dar, com a questão da Zona Azul, da área azul aqui na área central. A Zona Azul, ou a área azul, ela traz pouca arrecadação para o município. Mas o município é voraz por aqueles que ultrapassam o tempo ali, né, que é permitido, né, e fazer as multas para que se haja uma maior arrecadação. Eu sou absolutamente contra isso. Ouvi bastante os segmentos, inclusive os comerciários, né, que nós precisamos de um tempo para que as pessoas venham ao centro, possam parar o seu veículo, tenham um tempo de tolerância para que vá ao comércio, se utilize dos serviços, vá a um restaurante, e depois, por questões de rotatividade, essa pessoa deixa aquela vaga para outro que também tem a necessidade. Nós estamos estabelecendo aqui em Rio Preto, né, já
isso já está sedimentado no nosso projeto, que nós vamos dar 2 horas de tolerância para as pessoas que queiram vir para o centro expandido de Rio Preto, onde haja a regulamentação aí da área azul, para que as pessoas tenham essa disponibilidade e evite as multas. Nós não queremos as multas, né? Nós queremos facilitar a vida das pessoas para virem no centro e utilizar os nossos produtos, os nossos serviços, adquirir, né, no comércio. Então, vai ter ali 2 horas, né, Que não deixa de ser um incentivo, né? Que é um incentivo, começa por aí. Esse já é um incentivo. Eu vejo a área central de Rio Preto, Lázaro, como um grande condomínio, né? Eu gostaria muito que o poder público realmente tivesse as rédeas aqui da área central em colaboração com o segmento particular, com os empresários. A gente fazer disso aqui uma vitrine para a nossa cidade. Uma vitrine. Né? Uma vitrine para a nossa cidade, utilizando aí Então, eu quero estar junto com vocês, junto com o Sim Comércio, junto também com os comerciários, né? Com a população, né, até que mora em Rio Preto. Nós temos 300 prédios abandonados no centro de Rio Preto que tem que ser revitalizados, temos que pôr, né, bons restaurantes ali, reavivar o comércio da área central, trazer... eu vejo, por exemplo, a rua Vai Andava, em São Paulo. Eu olho aquilo, bons restaurantes, as pessoas vão ali, as famílias vão ali, tem segurança. A gente quer transformar o centro de Rio Preto a joia, né, da nossa cidade, né? E um outro problema que nós temos, eu falo muito com alguns segmentos aí de empresários, né? Tive agora recentemente com o presidente do Sinresbar, né, que é do sindicato aí, do patronal dos restaurantes e bares, que é muito próximo a mim, né? Ele também concorda com isso. Eu sei que o Sim Comércio concorda com isso também. Você vai na CIRP, também concordam com isso. Aí eu pergunto, por que a gente não faz? Primeiro ponto, burocracia. Né? A prefeitura tem sido o maior impedimento para que se empreenda em Rio Preto. É uma coisa impressionante como se cria problema para se conceder um alvará, como se demora, né? O empresário ele quer vir para cá, ele começa a encontrar muita dificuldade com o poder público. O que ele faz? Ele vai para Mirassol, ele vai para Cedral, ele vai... As cidades do entorno, Badibacite, bem, adoro essas cidades, né? Mas eu vou ser prefeito de Rio Preto. Eu quero trazer para Rio Preto a pujança que Rio Preto perdeu. Nós caímos em competitividade de 20, fomos para a posição 32. Nós perdemos 12 posições em competitividade. Um dos principais problemas, burocracia. Você quer abrir um comércio aqui em Rio Preto, vocês sabem muito bem as dificuldades que tem junto aos órgãos públicos. Por isso que nós estamos criando o Via Rápida, que é uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. É como se fosse assim, Lázaro. Você quer empreender em Rio Preto? Você quer abrir um comércio na área central? Eu preciso de você. Eu vou pegar na sua mão e vou fazer como poder público tudo aquilo que eu puder para você trazer emprego e para você trazer renda. É isso que nós precisamos para a nossa cidade, retomar o crescimento de Rio Preto. Agora, tive um dado de ontem, que nós estamos estudando aqui, né, a questão do custo dos serviços públicos, né, comparado com o que se tem de renda. Rio Preto está ficando uma cidade cada vez mais pobre e os serviços públicos cada vez mais caros. Por quê? Se a sociedade empobrece, a sociedade vai usar mais serviço público. Rio Preto está ficando uma cidade pobre. Nós sempre fomos uma cidade pujante, onde a renda per capita sempre foi boa, sempre foi alta, onde o valor do emprego e da renda era elevado. Nós estamos perdendo isso, né? Nós não podemos deixar isso prosseguir, né? Principalmente com um candidato que quer dar continuismo a essa política, né? Então, na nossa ótica, ou a gente retoma as rédeas do crescimento a partir, né, de 1º de janeiro do ano que vem, ou Rio Preto vai ficar para trás. Tem gente que está falando aí que Rio Preto está indo para frente, os números, e você é muito bom de números, você vê os indicadores mostram que Rio Preto está ficando para trás, em vários segmentos, né? Aproveitando que o senhor falou de números, bom, a questão da desburocratização, sem dúvida, é um fator importante para novos entrantes, para incentivar ao empreendedorismo de modo geral. Mas existe uma preocupação em relação às empresas que estão competindo hoje e no seu plano tem uma previsão lá de incentivos fiscais para fins de inovação, etc. E aí eu gostaria de insistir um pouco mais nessa questão para as empresas que estão operando e que o senhor aproveitasse e falasse também do agronegócio, como que o senhor está vendo aí os pontos que podem ser de alavancagem
para mudar, para fomentar ainda mais a economia da cidade? Olha, aqueles que já estão aqui em Rio Preto, a gente sabe que também passam por dificuldades. E o poder público, um prefeito de Rio Preto, ele pode interagir com o governo do estado, com o governo federal, para trazer incentivos, financiamentos, até a juros mais baixos, o que a gente vê é exatamente o contrário, né? É como se o poder público não tivesse essa interface com o empreendedor. Então, o que a gente pretende é trazer essas oportunidades de financiamentos, fazer um estudo, né, daquela malha de impostos que o empresário atual paga, naquilo que for possível por parte da prefeitura. Nós precisamos rever essas alíquotas, né? Para os empresários aqui na área central, por exemplo, que é um lugar da cidade, né, o centro, o coração de Rio Preto, que a gente quer trazer mais pujança, nós vamos ter que dar incentivos, inclusive fiscais. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Se você quer resolver um problema num segmento, né, econômico, né, numa área territorial de uma cidade, alguma coisa você vai ter que fazer ali de incentivo para que você reconstrua aquela determinada área da cidade, aquele determinado segmento. E a gente sabe o quanto que o empreendedor aqui em Rio Preto, ele sofre. Começou lá com a pandemia, onde o atual prefeito, inclusive, brigou comigo que eu tinha que pôr a polícia militar para prender ou para multar aquele comerciante que queria abrir o seu comércio, né? Inclusive em serviços essenciais, né? Isso foi para a capa de jornal, né? Que eu não estava colaborando com o atual prefeito na fiscalização por conta da Covid. Rio Preto foi a cidade onde mais se fechou. Se fechou tudo, até templo de igreja se fechava, né? Então, nós temos esse problema das multas do passado. Nós estamos estudando uma forma, né, de amenizar essa cobrança de multas, que tem alguns empresários aqui que estão endividados com a prefeitura, né, por conta dessas multas ainda da Covid. Então tem muita coisa que a gente pode fazer pelo empresário atual, mas eu volto a dizer, o prefeito ele tem que ser o cabeça dessas mudanças, né? Ele tem que pegar essa classe empresarial que traz emprego e renda, né, e que faz com que a cidade, né, vá para frente literalmente, né, que faz com que Rio Preto seja uma cidade pujante, e participar de forma mais ativa, né? Eu preciso colocar alguém aqui da FEComércio, alguém que é do meio, né, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Nós estamos criando aqui na área central uma subprefeitura da área central para aproximar, né, a comunidade, as pessoas que moram aqui, mas mais do que isso, os empresários do poder público, que fica muito distante essa relação. Então tem muita coisa para fazer, né? Inclusive, eu peço para que vocês participem do nosso governo, que a FEComércio vai estar conosco, trazendo boas sugestões, porque o que vocês vão encontrar no governo, né, do Coronel Fábio Cândido é uma via facilitadora para o empreendedorismo. Então, aquilo que trouxer para nós, que é positivo, se tiver lei, a gente muda a lei, se tiver decreto, a gente ajusta decreto, não tem problema nenhum em relação a isso. O senhor sabe que o senhor tocou em dois pontos que eu gostaria de ressaltar. A gente já está caminhando para o final do podcast, passa muito rápido. Passa rápido. O primeiro ponto é sobre a pandemia. De fato, o varejo sofre até hoje desdobramentos da pandemia de toda ordem. Um senhor ressaltou aqui, que é a questão do endividamento, e a gente fica animado que o futuro prefeito, o candidato a prefeito, se preocupe com isso. O outro ponto é em relação ao diálogo. Nós conversamos isso com outros candidatos e é muito importante que esse diálogo, essa abertura para conversar com representantes da sociedade, como de empresas, ele aconteça durante todo o mandato. Exatamente. Porque muitas vezes alguns projetos de lei, eles acabam sendo tratados na Câmara sem a devida pesquisa, e isso é muito importante para que eles sejam adequados. Exatamente. Lázaro, deixa eu pontuar uma coisa. Claro. Nós vamos precisar rever todas as normas municipais. Eu nunca vi uma legislação como a de Rio Preto. Eu sou professor de Direito, isso me impacta. Nós vamos ter que rever todos os decretos, toda a legislação. Nós vamos ter que passar aí um bom tempo readequando a legislação municipal, revogando com a ajuda da Câmara aquilo que segura o empreendedorismo em Rio Preto. Esse trabalho nós vamos ter que fazer. É uma colcha de retalhos. Parece que se faz lei, né, vendendo dificuldades para depois se colher facilidade. Nós vamos ter que fazer essa revisão. Esse é um compromisso também que a gente faz. E nessa revisão, nós vamos ter que trazer a sociedade conosco
para ver, olha, pela FEComércio, pela ACIRP, tem que conversar com todos os segmentos, Ciesp, o que nós precisamos para Rio Preto? Vamos revogar aquilo que é ruim, vamos fazer aquilo que é bom. Né? Eu não consigo entender quando se tem uma boa proposta de um segmento privado que é boa para a população, que é boa para o poder público, que a gente não coloca em prática. É impossível de entender isso. O prefeito ele é um servidor, ele tem que atender, né, aos pleitos da sociedade e não colocar dificuldades. Então, esse também é um compromisso. E outra coisa, que eu não disse agora há pouco na pergunta anterior, nós precisamos reestudar essa questão de estender o horário do comércio em São José do Rio Preto. Não só na área central, mas os núcleos de comércio que nós temos também nos bairros. Né? Eu sou absolutamente a favor, né, de que o comércio, por exemplo, da área central, ele possa ser estendido. Isso, logicamente, pagando os direitos lá do comerciário, né? Mas a gente tem que pensar nisso, porque muitas pessoas também trabalham no horário comercial, né? E aí, depois das 6 da tarde, vai fazer o quê? Acaba indo ao shopping e não vem para a área central. A gente sabe que isso é um outro problema, então é um compromisso que eu também faço aqui com a FEComércio. Pelo nosso tempo, Sim, comércio. A gente está no último minuto, mas eu gostaria de ouvir uma rápida fala, bem rápida, sua, a respeito do orçamento. São várias propostas e a gente tem uma expectativa de um orçamento para a cidade de 3,3 bi. Tem a distribuição desses recursos, né, de acordo com as áreas, inclusive com a lei de responsabilidade fiscal. E aí, dá para fazer? Olha, nas nossas contas, 20% desse recurso vai para o ralo, tá? Ou por corrupção ou por má gestão. Se a gente pensar que a gente vai ter 20% a mais de recurso, né, desses 3 bilhões e 300 milhões, se a gente pensar que, no nosso caso, nós estamos criando um escritório de captação de recursos em Brasília para trazer recursos com bons projetos, por exemplo, para a área social, inclusive morador de área livre. Né? Nós temos muitos recursos, Banco Mundial, a Fundo Perdido, e Rio Preto não sabe fazer projeto. As pessoas precisam saber disso. Rio Preto não consegue trazer recursos porque não sabe fazer projeto. Nós já temos um núcleo disso montado, né, para trazer mais recursos para Rio Preto. Então, se você somar aquela torneira que nós vamos fechar da corrupção e da má gestão, 20% a mais o recurso. O que nós vamos conseguir trazer a fundo perdido até para bons projetos sociais, principalmente para investimento, morador em situação de rua, para proteção, né, da mulher, dos idosos, na área de educação. E, além disso, nós temos 19 deputados estaduais e 16 deputados federais, mais o senador Marcos Pontes, que estão apoiando a nossa candidatura aqui em Rio Preto, que podem nos mandar aquelas chamadas emendas parlamentares para determinados segmentos. A gente juntar tudo isso, eu acredito que no primeiro ano de governo, a gente já pode estar pensando num aumento aí de investimento para as diversas áreas aqui do nosso município. Então, o recurso existe, tem como captar mais recursos e, certamente, Rio Preto será muito diferente já no nosso primeiro ano de governo. A gente já quer fazer muitas mudanças já para 2025. Por isso que a gente pede aí a confiança da população, porque nós temos bons projetos para Rio Preto. Maravilha. Antes da gente encerrar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem final para o nosso público, mas eu já quero lhe presentear com essa caneca que está em suas mãos. Nós temos aqui três bandeiras muito importantes aqui para o Sim Comércio Rio Preto, a questão da livre iniciativa, livre concorrência e transparência. São outras bandeiras que nós defendemos, mas acreditamos que essas são importantes para a gente dividir com os candidatos e esperamos o compromisso de vocês com essas bandeiras também. E, por favor, o senhor fique à vontade para deixar aí a sua mensagem final para o nosso público. Bom, primeiramente, agradecer, Lázaro, agradecer aqui Sim Comércio, Vitrine Rio Preto, né? E dizer para a população de Rio Preto que, em primeiro momento, faça uma análise de quem são os postulantes aí a prefeito de Rio Preto. Quem tem integridade para estar à frente, né, da nossa cidade, para colocar os bons projetos em prática. É primeira sugestão que eu dou aí para o Rio Pretense, que acesse aí também as nossas redes sociais, @Coronel Fábio Cândido. Lá nós temos mantido a população informadas a respeito do que nós estamos fazendo na campanha, o que pretendemos fazer para o Rio Preto, mas, acima de tudo, o que nós queremos para Rio Preto está aqui nessa caneca aqui, Lázaro, transparência.
integridade e transparência. Nós estamos criando, inclusive, uma Secretaria de Integridade e Transparência, que é uma controladoria para fechar a torneira do desvio do recurso público para investir mais, né, em serviços públicos de qualidade para Rio Preto. E aqui, finalmente, peço o seu voto de confiança, né, Coronel Fábio, número 22, candidato aqui do presidente Bolsonaro, sim, e também aquele que tem uma integridade acima de qualquer prova e que tem também os melhores projetos para Rio Preto. Muito obrigado. Coronel, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado a você que acompanhou esse episódio. Esse foi o terceiro episódio do Vitrine Rio Preto. Siga o canal, siga as redes sociais do Sim Comércio Rio Preto e até o próximo episódio. Valeu!